O Renascimento foi um movimento cultural, econômico e político originado na Itália no século XIV e se estendeu até o século XVII por toda a Europa. Inspirado nos valores da antiguidade clássica e movidos pelas modificações econômicas, esse movimento reformulou a vida medieval e deu início à Idade Moderna. Esse movimento possui algumas características marcantes, como o racionalismo, o qual afirma que a razão era o único caminho para chegar ao conhecimento, o cientificismo, todo conhecimento deve ser demonstrado através de experiências científicas, o individualismo, o qual argumenta que o direito individual está acima do direito coletivo, o antropocentrismo, onde o homem é o centro do universo, e, por fim, o classicismo. Os artistas buscavam sua inspiração na antiguidade clássica greco-romana. O absolutismo foi um sistema político que predominou na Europa do século XVI ao século XVIII, associado à formação dos Estados nacionais e com o surgimento de novas demandas da classe mercantilista. Durante esse regime, a monarquia concentrava todo o poder do Estado, utilizando-o de acordo com seus interesses. Leis, impostos e tributos eram criados sem a participação da sociedade ou de qualquer outro órgão da soberania. Nesse período surgiu a burocracia e a estrutura de organização de governo, responsável pela execução do trabalho administrativo, levando como base modelos políticos, francês, inglês e espanhol. Nessa forma de governo, não era dado à população o direito de questionarem o governante. Caso o fizessem, iriam ser reprimidos brutalmente pelos reis. Com o fortalecimento do absolutismo, alguns pensadores e filósofos desenvolveram teorias justificando o uso do poder absoluto, dentre eles Nicolau Maquiavel, Jacques Rousseau e Thomas Hobbes. Esse regime teve seu fim durante a Revolução Francesa. As grandes navegações foram o processo de exploração do Oceano Atlântico realizado pioneiramente por Portugal no século XV e acompanhado por outros países europeus ao longo do século XVI. Essa atividade levou a uma série de descobrimentos por parte dos europeus, nas quais as expedições comandadas por Cristóvão Colombo renderam resultados surpreendentes com a travessia do Cabo da Boa Esperança, em 1488, o descobrimento de um novo caminho para a Índia em 1499 e, finalmente, em 1500, a chegada ao Brasil. Na Idade Moderna, o Iluminismo foi a corrente de pensamento mais importante e dominante na Europa. Defendia o predomínio da razão sobre a fé, representando o mundo no ponto de vista da burguesia. Seus filósofos negam as doutrinas absolutistas e mercantilistas, apoiando valores liberais tanto politicamente quanto economicamente, descartando assim os valores da Igreja da época. Entre seus principais pensadores podemos citar René Descartes, que afirmava que o homem deveria se questionar de tudo, e John Locke, que defendia a razão acima da fé, entre outros pensadores. A Revolução Inglesa ocorreu entre 1640 e 1688 e pode ser dividida entre duas revoluções, a puritana e a gloriosa. A Revolução Puritana se tratou de uma guerra civil entre o rei e o parlamento, onde o rei contava com o apoio da alta burguesia e nobreza, já o parlamento possuía o apoio dos calvinistas, da pequena burguesia e da gente. Essa primeira parte da Revolução terminou com a execução do rei e com a vitória do parlamento, liderado pelo militar Oliver Cromwell. Esse estabeleceu uma república. Porém, em 1953, assumiu o cargo de Lorde Protetor, tendo poder ilimitado. A Revolução Gloriosa foi a última parte da Revolução Inglesa, ocasionada pela morte de Cromwell e pela indicação de seu filho ao poder. O mesmo, no entanto, não conseguiu se manter no cargo e por isso foi destituído. Com sua saída, o parlamento rapidamente restaura a monarquia, mas de forma constitucional, onde o poder do rei é limitado pela Constituição. O marco inicial da Revolução Francesa se deu pela queda da Bastilha, ocorrida em 14 de julho de 1789, ocasionando o fim do regime absolutista. Esse movimento foi um dos mais importantes da história francesa, responsável pelo declínio da aristocracia e ascensão da burguesia, além do fim do antigo regime. Esse ciclo revolucionário se deu por conta de uma crise política, econômica e social que agravou a França no final do século XVIII. A Revolução foi baseada nos princípios iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, além de ter sido dividida em dois grupos com pensamentos totalmente opostos: os girondinos, representantes da alta burguesia e defensores de atitudes moderadas, e os jacobinos, representantes da baixa burguesia. Com a derrota dos jacobinos, os girondinos redigiram uma nova constituição para a França, caracterizando um período autoritário no qual o exército foi utilizado para reprimir o povo. A instabilidade francesa fez com que a alta burguesia defendesse o autoritarismo, passando a apoiar a implantação de uma ditadura no país. Diante disso, Napoleão Bonaparte, famoso general que liderou os exércitos franceses na luta contra as coalizões internacionais, organizou um golpe conhecido como Golpe de 18 Brumário, no qual conseguiu tomar o poder da França, caracterizando o fim da Idade Moderna e o começo da Idade Contemporânea.